bondade de Deus enche o seu coração ainda mais, e que possamos ir nele mais fundo, acessarmos lugares no Senhor ainda mais, que a sua palavra encontre um lugar no nosso coração de frutificação. Amém. Eu não sei quem daqui que está hoje, que estava ontem aqui com a gente. Se você puder levantar a mão só para ter uma noção. Ok, glória a Deus. Estivemos ontem aqui falando sobre conexão de geração. E estamos num seminário de família. Eu nunca fiz teologia na minha vida. E uma vez me insistiram para mim tentar fazer. E eu lembro que eu fui lá, tinha que fazer uma prova, uma coisa chamada teste de equivalência, para eles terem uma noção mais ou menos como é que eu estava, para me inserir dentro do curso. E eu sei que fizeram umas perguntas lá num papel. E uma das perguntas é: qual era a primeira conquista de Israel quando entrou em Canaã? Eu lembro que o professor saiu da sala, deixou nós ali. Tinha outros pastores, tinha outros que não eram pastores. E já, quando fomos que assinar lá alguma coisa, escrever, que um irmão ali no meu lado já falou: aqui é Jericó. Vou colocar Jericó porque foi a primeira conquista de Israel quando ele entrou em Canaã. Mas mais tarde, estudando e orando a Deus, eu perguntei qual foi a primeira conquista do Senhor em Canaã. E ele disse que a primeira conquista dele em Canaã foi uma família, a família de Rabi. Deus não conquistou a cidade, Deus destruiu a cidade para conquistar uma família, porque Ele estava mostrando que as suas primícias como funcionam. Por isso que Ele disse: não toque nada que é de Jericó. Por quê? Porque o primeiro é de Deus. O Senhor, Ele tem a sua família como prioridade. E homens e mulheres que têm família como prioridade, procurem inserir essa cultura dentro da igreja. O Senhor é um Deus de família. Amém? Inclusive o próprio Deus, se você olhar no dicionário, quer dizer família. Uma das traduções é uma pessoa coletiva. E é exatamente o que Deus é. Deus é uma pessoa coletiva. Por isso que os filhos de Deus têm a cultura da coletividade. Se não fosse pedir muito para você, vamos abrir a Bíblia. Vamos aproveitar o máximo tempo possível, porque ontem nós só fomos até às 11, porque hoje é sábado, né? Mas como amanhã é domingo, então a gente pode ir até mais tarde. Você sabe que um pregador chegou na igreja, e aí quando foi umas 9 horas, 5 para as 9 mais ou menos, o pastor deu o microfone para ele pregar. Ele pegou o microfone na mão e perguntou ao pastor, posso ir até que horas? O pastor disse: você vai até a hora que você quiser. Nós vamos embora às 9h30, mas você escolhe. E o pastor falou assim: nós vamos embora às 9h30, mas você pode ficar a hora que você quiser aí. Lucas, eu acho que é Lucas 15, se eu não me engano. Marcos 15, eu acho. Estou com a pessoa que está no celular, diz assim: você tem certeza que vai ouvir esse cara? Acho que Lucas, meu Deus. Lucas 15. É Lucas mesmo. Te damos graça, Pai,
Queremos estar unidos a cada oração que foi feita aqui. Unido às ofertas que te agradam, a cada canção. Queremos unir a nossa oração, Senhor, a cada movimento que o Senhor operou aqui e tem operado através dos teus filhos. Oramos por aquela graça que jamais entenderemos enquanto estivermos nesse corpo, para que ela venha e caia sobre nós. Obrigado, Senhor. Encontra um lugar em nós para tributarmos a Ti todo louvor, toda glória, toda honra. Lucas capítulo 15, versículo 8. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mãozinha. Bastante, hein? Bastante solteiros. Eu imaginava. Que eu tenho em meu coração de falarmos sobre o maior fundamento da família. Eu sei que é Jesus, amém. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fundamento do casamento, do matrimônio. E depois vou explicar um pouco melhor a importância de termos solteiros aqui. Você sabe que já faz uns 3 anos que os solteiros começaram a ir nos nossos cultos de casais lá. E eu achei isso tremendo. Antes eu não deixava eles entrar, mas eles começaram a querer ir lá ouvir a palavra. E hoje eles vão para receber uma palavra sobre matrimônio. Eu acho isso fantástico. Nesses dias, quando as pessoas vão se casar, elas se preparam para a festa do casamento. Festa de casamento é igual carro. Tem carro de 30 mil e tem carro de 300 mil e tem carro de 3 milhões, você que escolhe. Casamento é igual, desde que quando o casamento se tornou uma indústria. Então o casamento, e as pessoas se preparam para a festa, se preparam para o enxoval, se preparam para o vestido, é um restaurante, e a decoração, pensa num trem caro. Se prepara para tudo, só não se prepara para estar casado. E depois casa, aí vem um filho, e quando engravida, uma nova preparação. Aquele quartinho da bagunça vira o quartinho do bebê, e o investimento é alto ali, papel de parede, aquele berço caro, não tinha nem dinheiro para comprar, mas compra. E se prepara para tudo, menos para ser pai e mãe. Talvez a gente tenha que aliar um pouco os nossos valores. E falaremos sobre isso nessa noite. Capítulo 15, versículo 8. Jesus está tentando explicar sobre o reino. E ele diz assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca amigas, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Uau! Eu quero pedir permissão para o Espírito Santo para trazermos uma aplicação em cima dessa palavra, porque Jesus está falando, explicando sobre o reino. E explicando sobre o reino, ele fala o seguinte: uma mulher, e quase que invariavelmente na Bíblia,
Quando a Bíblia fala sobre uma mulher, está falando sobre a igreja. Sempre tem uma linha e um sinótico profético acerca da mulher como igreja. E por isso que a Bíblia diz que Jesus também fala que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em 3 medidas de farinha até que toda a massa fosse levedada. Porque a igreja, que quando coloca o fermento da palavra em 3 medidas de farinha, o que é farinha? Farinha é pó, é isso que eu e você somos. Somos pó. Mas somos pó em 3 medidas: espírito, alma e corpo. Então o fermento, quando ele cai no espírito, ele precisa afetar a alma e afetar. Por isso que algumas coisas às vezes a gente ouve. Ontem mesmo eu percebi que liberamos algumas coisas aqui, e na vida de alguns caiu como um sorrisol que cai dentro do copo d'água. A alma chacoalha, mexe, põe na cabeça, diz: meu Deus, eu estou perdido. Mas depois aquela água, ela silencia, e aí começa o processo, até que toda a massa seja levedada. Quando recebemos algo no Espírito, isso depois começa a trabalhar dentro de nós. Por isso que Jesus fala que a palavra dele, Deus diz que é como a chuva que cai, e ela não volta da terra vazia sem antes ter cumprido o propósito para o qual foi enviado. Agora é interessante, porque quando a chuva cai na terra, todo mundo vê: eita, deu uma chuva boa hoje aqui, hein? Glória a Jesus. Meu Deus, que coisa linda. E você vê aquela chuva. É assim a palavra de Deus. É como a chuva que cai. Quando você recebe uma palavra no teu espírito, uma profecia, uma revelação, ou algo que é liberado, uau, você sente, você vê, aquilo te lava. Só que isso vai ser devolvido. E o processo da devolução não é como a queda da água. Você não vê. O processo da devolução é o quanto que você devolve. Essa palavra começa a trabalhar em você, e você vai devolvendo e vai secando. A terra vai devolvendo e vai secando. A terra vai devolvendo e vai rachando. A devolução, a evaporação, ninguém vê. Isso é você e suas crises, você e suas lutas, você e suas demandas devolvendo para Deus. Sabe por quê? O que define a próxima chuva é o quanto que a terra devolve daquela que ele recebeu antes. Sabe o que define a próxima chuva sua? Quanto que você vai devolver da chuva que você recebeu por último. E quanto mais você se deixa secar e rachar, mais você devolve, mais chuva vem. Quantos estão comigo? E a palavra, ela tem esse papel na nossa vida. E a Bíblia diz dessa mulher, Jesus diz que essa mulher, a igreja, pelo menos eu permito ao Senhor que me permita aplicá-la assim. Ela tinha 10 dracmas. E dracmas era um valor monetário da época. Era dinheiro. Porque dinheiro fala de valor. E essa mulher tinha 10 dracmas. E 10 é um número de plenitude. 10 é um número de totalidade. Quando você acerta tudo, quanto é que você ganha? Você ganha 10. E agora não se fala muito, mas no meu tempo, quando perguntava: daí como está? Está tudo 10. Quando está tudo 10 é porque o conjunto de valores da minha vida está completo. Por isso que essa dracma que ela perde tinha um significado tão grande. Não porque ela fosse melhor do que as outras, mas porque ela rompia uma plenitude. É como se ela tivesse aberto um buraco na grade para fugir as outras dracmas. Porque tem valor que quando você perde, ele abre um buraco para que outros vão embora. Ouça-me. E Jesus, ele mostra aqui, dá uma receita de um caminho, uma receita de um caminho prático de como restaurar um valor perdido, e um valor perdido dentro de casa, porque nós sabemos que a mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. Amém? E é muito interessante,
Porque essa dracma, quando ela perde, parece que essa dracma leva junto a alegria, leva junto a celebração. Porque quando a dracma é devolvida, a celebração volta. E se tem um valor que quando perdido dentro de casa, leva a alegria e a celebração da casa junto, é o valor do casamento. Quando se perde o valor do casamento, também se perde o motivo de celebrar dentro de casa. A capacidade que o casamento tem de, quando perdido, levar junto a celebração. Eu não consigo me conformar com um homem e uma mulher de Deus que, quando tem que esfriar a cabeça, tem que sair de casa. Porque Deus, quando fez o primeiro casamento, a primeira coisa que Ele fez foi dar uma casa que Ele chamou lugar de delícias. Quantos estão comigo? Sabe, eu sou um estudioso de casamento. E eu tentei estudar o casamento no Jardim do Éden. Eu queria saber como é que homem e mulher se encontravam ali. Eu queria estudar aquele amor. Porque tem dois tipos de casamento. Um dentro do Éden e outro fora do Jardim do Éden. Dentro do Éden, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Fora do Jardim do Éden, ó Deus, essa encrenca você me arrumou. Interessante, porque o marido e a esposa eram o mesmo, o casamento era o mesmo, as pessoas eram a mesma, mas por que não era a mesma relação? Porque o segredo do casamento não está nem no marido nem na esposa. O segredo do casamento está no ambiente de Deus que eles escolhem para viverem. O que definia o casamento de Adão e Eva era o ambiente que Deus tinha dado para eles, o Jardim do Éden. E eu tentei estudar o casamento do homem e da mulher ali dentro, porque ali está o casamento perfeito. E eu queria saber como marido e esposa se encontravam, e não encontrei. Porque ali não fala como homem e mulher se encontravam. Ali fala que homem e Deus se encontravam. E onde homem e Deus se encontram, já não precisa mais apostila de casamento, cara. Quantos estão comigo? Quando se perde um ambiente de Deus, se perdeu tudo. Porque o que define um casamento abençoado não é nem ele nem ela, mas um ambiente do Senhor. Porque ali andavam nus e não se envergonhavam. E se tem um valor que quando você perde dentro de casa, a alegria vai junto. Mas é interessante, porque você não percebe a dracma que vai embora. Você percebe só que a alegria vai embora. Por isso que tem casas que não tem mais celebração, não tem mais alegria ali dentro. A gente não percebe que o valor do casamento foi embora. A gente passa só a conviver com um tipo de insatisfação que não sabe de onde vem. É como um computador que, quando começa a dar muito problema e alguém vem e diz: entrou um vírus aí. Cadê o vírus que eu não vejo, cara? Eu não vejo o vírus. Eu só vivo com desconforto daquele sistema não funcionar bem. Quantos estão comigo? Sabe, um homem ímpio. Eu tenho que sair da frente desse cara aqui, porque senão vai me dar problema. Quando um homem ímpio, alguns homens que não servem a Deus, o cara, quando sai do trabalho, ele vai para um boteco encher a cara de cachaça. Deixa ligadinho aí, meu irmão. Não tem problema não, deixa ligado, a não ser que vocês estão incomodados. Que é mais fácil a gente sair da frente do ar-condicionado que querer arrancar o ar-condicionado, não, irmãos? Eu sou pastor de igreja, eu sei como é que funciona. Às vezes a irmã vem para a igreja quase pelada, senta na frente da boca do negócio. Cabe 2.000 pessoas, ela diz: pastor, dá para desligar? Eu digo: irmã, não dá para você sair do lugar, tem que tirar o ar-condicionado do lugar. E você tem 2.000 cadeiras, tem que sentar na frente da boca do negócio. Então é mais fácil eu sair da frente que pedir para o irmão desligar, você não acha? Eu sou pastor, eu entendo crise de pastor. Irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo que o Espírito Santo não foi embora. Amém, irmão? Oh, pode rir na igreja, você sabia? Oh, pode ser feliz, cara. Oh, meu Deus. Tem gente que acha que Jesus tirou ele do mundo para sofrer na igreja. É verdade. Como diz a Martin Duque, aquele irmão cara de vaca.
Ouça-me, às vezes eu penso que o filho pródigo, ele só saiu de casa porque ele olhou para o irmão mais velho e pensou: se eu vou ser isso amanhã. Tem alguns filhos na igreja que às vezes eles olham para os irmãos mais velhos e dizem: oh meu Deus, vou para o mundo, porque esse é o meu futuro. Mas ele já tinha tido uma experiência com o pai, então ele volta. Quando esse negócio fica ruim, ele volta. E quando ele volta, pastor Medina, ele corria um risco muito grande. E qual era? Encontrar o irmão mais velho antes de encontrar o pai. Mas graças a Deus que ele encontrou o pai primeiro. Por isso, se o filho pode entrar por ali, sai da frente e deixa ele ver o pai. Amém. Você foi chamado para ser feliz em Deus. Não seja uma propaganda enganosa do Evangelho. Quando falamos de coisas sérias, nós não estamos chamando ninguém para ficar emburrado. Só que coisas sérias são coisas sérias. E essa mulher, Jesus mostra a respeito de um caminho de restaurar um valor perdido dentro de casa. Quando o casamento vai embora, como eu falei, quando um cara vai beber cachaça depois do trabalho, porque ele não quer voltar para casa, para encontrar aquele ambiente. Então dos dois, ele chega em casa, já está todo mundo dormindo, ou ele já chega chapado e está tudo certo. Mas o crente, o evangélico, ele não bebe cachaça, mas às vezes ele vive a mesma crise de não ter alegria dentro debaixo do seu teto. Então ele faz hora extra, ele aumenta mais um dia de ferino, ele vai fazer a obra, né? Também ele tem suas fugas para não ter que se lidar. Só que uma coisa que Deus está buscando devolver é essa dracma, a dracma do casamento, o valor do matrimônio. Saiba de uma coisa, queridos, todos nós temos um banco de valores. Todos nós temos uma escala de valores. Eu já contei essa minha experiência em alguns lugares, mas ela é minha, então vou contar de novo. Eu tenho autoria, não precisa pagar royalty. Eu fui pregar em São Paulo, eu e a minha Lulu, e nós ficamos na casa de um empresário. O pastor nos colocou uma casa do empresário, um condomínio, uma casa enorme, uma mansão. Ele tinha alguns carros, mas ele andava com uma caminhonetona zero, daquela do ano. Ele andava com aquela caminhonete como quem andava com um jipe, subia a calçada, descia a calçada. Ele era da área da construção, então. Mas ele tinha um carro em casa. Um do carro na garagem era um Fusca, que toda hora ele falava daquele Fusca. Pastor, você precisa ver o meu Fusca. Depois eu quero abrir para te ver o Fusca. Pastor, nós vamos dar uma volta com o Fusca. Eu já estava lá, eu fiquei 4 dias lá. E toda hora ele queria: pastor, nós precisamos dar uma volta com o Fusca. Eu olhava assim, não me animava muito. Eu não tenho nada contra o Fusca, né? Desde que não se tenha uma caminhonete, Zé. Eu já tive um Fusca também. E todos os carros que ele tinha na garagem estavam ali normal, mas o Fusca era tampado com um pano assim. Aí chegou uma hora, deu um tempo, eles passaram agora e falaram: eu quero mostrar o meu Fusca. Quando ele levantou aquele pano, meu irmão, tem noção do que tinha ali embaixo? Um Fusca. E ele olhando para mim assim, para me ver a reação. Eu olhava para a caminhonete, me animava. E eu perguntei: quanto é que você pagou nisso? Ele falou tanto. Eu disse: o quê? Você está... Quando eu quis devolver a palavra, eu já vi que eu já tinha pisado na bola.
Porque eu vi que ele não gostou. Por que ele não gostou? Porque uma coisa é o valor que o Fusca tinha para mim, outra coisa é o valor que o Fusca tinha para ele. Todos nós temos um banco de valores. Eu preciso saber onde é que está a minha escala de valores. Você olha na Bíblia, você vê alguns homens que denunciavam a sua escala de valores. Você olha para Davi e você vê aquele homem escrevendo: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 por aí. Uau! Aonde que estava a presença de Deus na escala de valores de Davi? Estava alto, você não acha? Você vê Paulo escrevendo. Paulo, irmãos, não foi criado aos pés de um macumbeiro. Paulo foi criado aos pés de um Gamaliel, um rabino, sábio, renomado, com muitos estudos e diplomas. Ele disse o seguinte: tudo que eu tenho, eu considero por esterco, do que conhecer a Cristo, do que ter a Cristo. Uau! Aonde Cristo estava na escala de valores de Paulo. E o nosso próprio Jesus, ele também tem a sua escala de valores. E você já parou para perceber aonde que eu e você estamos na escala de valores dele? Ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uau! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Conhece a canção? O meu pastor Luiz Hermínio, ele disse que essa foi a grande burrice do diabo: colocar um preço na gente. Jesus, sabendo o nosso valor, pagou o preço. E agora ele diz assim: não vende esse garotão por nada. Ele não te vende por nada agora. Você é dele. Ele diz: cara, você não tem preço, você tem valor e está pago o teu preço. Deus também tem a sua escala de valores. E na sua escala de valores, não está ali número 1, número 2, número 3. Mas para quem lê a Bíblia, você vê as denúncias. E um dia ele fala para um escritor de Hebreus, e ele diz o seguinte: pega a tinta ali, pega o seu tinteiro e escreve. Hebreus capítulo 13. Se você puder abrir comigo. Hebreus 13. Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o... Uau! Aonde está o matrimônio na escala de valores de Deus? Ouça, meu querido. Algumas pessoas, às vezes, pastor Medina, elas me dizem: pastor, você coloca o casamento no lugar alto, né? Porque você é pastor de casamento. Eles me deram esse rótulo. Eu digo: cara, eu não coloco o casamento no lugar alto. Eu tento colocar no lugar que Deus já colocou e eu não consigo. Digno entre todos. Outra tradução: digno de honra sobre todas as coisas seja o matrimônio. Deus pegou o matrimônio e Ele colocou num patamar mais alto de dignidade e honra. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Entre todos. Por que eu disse: cadê os solteiros? Porque digno de honra entre todos. Entre os casados, entre as crianças, entre os viúvos, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os solteiros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Por isso que eu preciso pensar. Nós estamos com um problema aqui, porque a gente tem cantado muito que vem o seu reino, que vem o seu reino, que vem o seu reino, que vem o seu reino. E ele vem, mas quando ele vem, os valores dele vêm junto. Sabe o que está alinhado com o céu?
Alinhamento com o céu é ter na minha vida, aqui na terra, os mesmos valores que o céu tem. Para que seja assim na terra como ter os mesmos valores. E Deus diz: digno de honra sobre todas as coisas, digno de honra entre todos. A gente precisa rever como está a nossa escala de valores. Sabe, uma missionária que tem um trabalho reconhecido com crianças, ela chegou numa igreja e se apresentou para o pastor, porque ela era de um outro estado. E ela disse ao pastor, falou do trabalho dela com crianças, tarará, e conversaram antes do culto. E o pastor disse: olha, então você faz um trabalho com as crianças hoje, elas podem unificar todas as crianças, todas as idades, que eu consigo movimentar tudo, chama os professores, trabalhamos juntos. E ele disse: ok. E ele disse: eu só preciso, antes do pastor assumir a palavra, eu vou ter uma fala rapidinha. Ele disse: ok. E na hora de acabou o louvor, chamaram as crianças, e o pastor disse: olha, temos uma missionária aqui que trabalha um trabalho lindo com crianças. Ela chegou hoje aqui e se apresentou para mim. Ela vai fazer um trabalho com os nossos filhos hoje. E liberaram as crianças, foram para aquela sala do fundo. E ela estava lá, e quando o pastor terminou de fazer o dízimo, um recado, o que aconteceu, quando ele ia assumir a palavra, então ele sinalizou, e ela veio, pegou a mão no microfone e disse: irmãos, nós começamos um trabalho ali com os filhos de vocês, e nós precisávamos pegar faltou um negócio que a gente precisava pegar, que tem na casa de uma irmã aqui, uns 10 minutinhos de carro. Eu precisava do carro de alguém emprestado, para a gente ir ali buscar. E ninguém se manifestava, E ela pegou ela disse o seguinte: não precisa não, na verdade nós não precisamos de nada, já está tudo ali. É só para pensar que eu cheguei aqui e o pastor disse que ninguém me conhece, que ele não me conhecia, que eu sou de fora. E ele pediu para você liberar o seu filho para colocar na minha mão, e você liberou, e agora para emprestar o carro por 10 minutos. Precisamos rever nossa escala de valores. Precisamos conhecer e rever a nossa escala de valores. Se tem um valor que foi tirado e perdido dentro de casa, foi o valor do casamento. E quando esse valor, essa dracma foi perdida, a alegria foi embora. Porque a alegria da casa vai embora quando o valor do casamento vai embora. E sabe de uma coisa? Por que aquela alegria volta? Volta a celebração. Porque aquilo que eu não valorizo, eu não celebro. O que eu não valorizo, eu não celebro. E aquilo que eu valorizo, se valoriza. E aquilo que eu não valorizo, se desvaloriza. Sabe, pastor Medina, tem outra experiência que também é minha, da minha autoria. Nós tínhamos um golzinho chaleira. Quem aqui lembra do golzinho chaleira? Por isso que eu fiquei tão feliz com a caminhonete. Mas a gente tinha um golzinho chaleira, e a minha Lulu foi um dos nossos primeiros carros. Ele era guerreiro, ajudou muita gente, ajudou muito. E eu gostava muito dele, mas chegou uma hora que ele ficou muito velho, estava judiado já. Eu disse: ok, vamos trocar. E eu troquei e tive que voltar lá uma semana, 10 dias depois, para fazer a manobra de documentação. E lá em Itajaí tem uma rua de lojas de carro usado, que é dos dois lados, uma loja de um lado da outra. Você passa assim, parece um Hot Wheels, aqueles carros um no lado do outro, você não sabe quando começa uma e quando termina a outra loja. E eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, eu vi que no final, o último carro era um carro igual ao meu, só que estava lindo, um Gol igual ao meu, lindo. Eu disse: uau, cara, olha um Golzinho igual ao meu, que lindo. Se eu soubesse, tinha trocado nele. E o cara falou: é o seu. Ele disse: eu disse, cara, uau, tá lindo. Ele disse: quer trocar? Eu disse: como é que você faz? Ele falou: tanto. Eu disse: o que? Você tá louco, amigo? 10 dias na minha mão valia tanto, agora na sua vale. Cara, ele olhou dentro dos meus olhos e disse: pois é, na sua mão não teve valor, na minha ele tem.
aquilo que você não celebra, você não valoriza, e o que você não valoriza se desvaloriza. E às vezes chega ao ponto de ter que passar pelo remédio amargo da perda para reconhecer quanto valor tinha. Precisamos pensar sobre os nossos valores, porque eles precisam estar alinhados com o céu. E o casamento é uma dracma que se perdeu dentro de casa, e ela abre uma porta para as outras dracmas irem embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele mostra um caminho de restauração, da recuperação de um valor perdido. Hoje, pastor, a gente está muito envolvido em arrumar briga de marido e mulher na igreja. Nós precisamos devolver para a igreja o valor do matrimônio, o valor do casamento, porque aquilo que você valoriza, se valoriza. Então Jesus diz: olha para essa mulher, olha como ela faz para recuperar um caminho, um valor perdido. E a primeira coisa que ela faz é que ela acende a luz. Uau! Ela acende a luz, porque sem luz você não pode recuperar e organizar nada. Por isso que Deus abriu a criação dizendo: haja. E depois Ele começou a organizar o Lego dele. Colocou a lua aqui, o sol ali, trouxe a água para cá, as estrelas, colou uma aqui, a outra colou ali. Não foi assim? Porque depois que tem luz, você pode organizar as coisas. O que precisamos para recuperar o valor do casamento que foi perdido na igreja? Acender a luz. Lâmpada para os nossos pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Ouça-me, nós precisamos acender a luz para conhecermos a matriz original do casamento, conhecer o matrimônio à luz da Bíblia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que o céu criou, só o céu pode ensinar. Aquilo que o céu criou, só o céu pode nutrir. O que o céu criou, só o céu pode sustentar. Sabe, pastor, eu fui ministrar num lugar e foi uma pessoa ministrar antes de mim. E quando eu cheguei lá, eu ministraria sábado de manhã, à noite, domingo de manhã, mas na sexta-feira foi ministrar uma pessoa, uma psicóloga, que não era cristã, mas ela ensinava sobre fazer amor. Ela tinha um livro desse, ela tinha um quadro no programa de um programa famoso na televisão. E quando eu vi aquela mulher na sexta-feira, chegamos juntos no aeroporto, ela veio no mesmo voo. Chega lá, estava tudo plotado, o nome daquela mulher nos carros, outdoor, porque ela era famosa. O meu nome não estava nem ali, porque foi um grande livramento que o Senhor me deu. E quando eu sentei, vi aquela mulher falar sobre fazer amor, sobre que precisavam ser incentivados por algumas imagens, cenas. Eu disse: Deus, onde está a tua igreja, Senhor? Onde está a tua igreja, meu rei? Isso não foi mais assustador, mas o assustador foi no final, porque tinha umas 15, 16 igrejas reunidas lá, e ver os pastores na fila para pegar o autógrafo do livro, que no livro ela explicava mais sobre as coisas picantes que ali ela não podia dizer, porque ela sabia que ela estava falando para um público. Quando ela terminou a palestra, eu disse: será que ela vai orar pelas pessoas? Eu disse: Deus. E agora eu fui dormir, e no outro dia de manhã era eu olhei para minha Lulu e disse: Lulu, o que fizeram comigo? Uma cilada. O que eu vim fazer aqui, Deus?
No outro dia peguei no microfone e não sabia nem como me organizava. Então eu disse, peguei a mão no microfone e disse: ontem à noite aprendemos aqui pela psicologia como fazer amor. Hoje gostaria de falar sobre, pela Bíblia, como fazer amor. E só tem uma maneira de você aprender a fazer amor. O único jeito de você aprender a fazer amor é com a pessoa do amor. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Só quem criou, o que fez, é que sabe ensinar como se faz. Porque o que o céu criou você não aprende com a terra. Aleluia. Se você aprender com o céu, você é que vai vibrar. Você está entendendo? Que bom que você entendeu. Ouça-me. O que as terras criou, a terra ensina. O que o céu criou, o céu que ensina. Escuta, casamento não nasceu de uma era. Não foi um rei que decidiu casar e criou a cultura do casamento. Não veio de uma tribo X ou Y. Casamento, Deus criou, o céu criou. E o que o céu criou, só o céu pode ensinar, só o céu pode sustentar, só o céu pode nutrir. Ouça-me. É por isso que, se você quiser aprender sobre o corpo humano, você pode aprender com a terra. Entra numa universidade, vai numa universidade de medicina. O médico lá, o professor vai ser um médico. Ele vai pegar um corpo, colocar em cima de uma maca. Ele vai te ensinar sobre toda a anatomia humana. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra. E o que a terra fez, a terra pode ensinar. Mas o que o céu fez, só o céu pode ensinar. Deus criou o casamento. Por isso, para recuperar essa dracma perdida dentro da igreja, precisamos acender a luz, acender a lâmpada, conhecer a matriz original do matrimônio, conhecer a matriz original do casamento. E quando conhecemos a matriz original do casamento, vamos aprender algumas coisas a partir da luz. Então vamos compreender melhor o que Deus quis dizer quando Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Deus não quis dizer necessariamente que não é bom que o homem esteja solteiro. O casamento não resolve um problema de ser só. Você sabia que tem solteiro que não está só? E tem casado que está só? Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia está dizendo que o homem foi feito para relacionamentos. Não está dizendo que não é bom que o homem esteja solteiro. A primeira coisa que nós precisamos corrigir é o sentido da palavra solteiro da Bíblia, que não é o mesmo sentido para a palavra solteiro no nosso dicionário. Pergunta para o Aurélio, que é solteiro, e ele vai dizer: alguém sozinho, não casado. E ele termina dizendo: frágil, vulnerável. Essa não é a ideia de solteiro na Bíblia. A ideia de solteiro na Bíblia é a mesma ideia de um jovem quando ele se alista no exército. Quando ele entra no exército, ele passa a ser treinado, ele passa a ser equipado. E quando ele está pronto, lícito, preparado, inteiro, completo para poder entrar numa guerra, a esse soldado é dado um título de solteiro. Essa é a visão bíblica. Ser solteiro na Bíblia é ser inteiro. Porque só um homem inteiro pode liberar o destino profético que Deus tem para a sua esposa. Só uma mulher inteira pode liberar o destino profético que Deus tem para o seu marido. A ideia da alma gêmeas, isso é uma ideia grega, não é uma ideia bíblica. Que quando uma alma nasce, ela é repartida no meio. Então, vai nascer lá a metade num homem, a metade numa mulher. Então, quando eles se juntam, as almas gêmeas se juntaram. Que coisa terrível.
Cara, ouve falar de um tsunami, um terremoto, morrem 5.000 pessoas. Diga, ai meu Deus, será que não foi a minha? Precisa ser uma mentalidade bíblica. Acender a luz. Quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão um homem incompleto. Quando Deus fez Eva, Deus não fez uma mulher desesperada para casar. Deus fez Adão um homem completo nele. Deus fez Eva uma mulher completa nele. Por isso que Jesus chega para a samaritana e diz, cadê o seu marido? Ela disse, eu não tenho. Você falou a verdade, porque você teve 5 maridos. Você tem um monte de carência na alma. Você é incompleta. Você é uma adoradora, tem um buraco dentro de você que Deus quer que completa, e você tenta completar nos amores. Você já teve 5 e o 6º que você tem não é seu. Mas tranquilize-se, o 7º chegou. Ai, 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 mas não foi para deitar com você numa cama, mas para preencher o seu interior, te tornar inteira, para te dar condições de ter relacionamentos duradouros. Porque só Deus pode completar uma pessoa. Um homem não completa uma mulher não completa um homem. Só Deus completa uma pessoa, e só uma pessoa completa pode abençoar a outra. Aleluia. É por isso que quando vamos ajudar os matrimônios hoje, qual é o nosso papel, pastor? Tentar terminar de fazer as pessoas ficar solteiras, trazer interesse para a pessoa. Porque se um homem que não está completo, quando ele casa com uma mulher, ele vai criar exigências sobre elas que só Deus pode suprir. Se uma mulher casa incompleta, vai criar exigências sobre um homem que só Deus pode suprir. Então quanto mais ela aproxima, mais sufoca para afastar. Quem não sabe ser um bom ímpar, dificilmente será um bom par. Casamento, ele é igual um omelete. Não é se a frigideira é de ouro, é se os ovos estão sãos. Às vezes a frigideira é de lata, às vezes o óleo é aquele mais barato, mas os ovos, uau, valoriza a frigideira, valoriza o óleo. Por quê? Porque quando tu valoriza o valor de Deus, o valor de Deus se valoriza. Porque casamento é um valor dele. Quantos estão comigo? Quando Deus chamou um homem e a mulher, quando Deus pensou num casamento, então Deus disse, cara, não é bom você estar só. Por quê? Porque eu estou pensando num casamento, e você vai precisar de uma pessoa para cumprir o propósito do casamento. É Deus. Então você vai arrumar uma pessoa para mim? Vou. Para mim ser feliz? Não. Para mim fazer ela feliz? Não. Para vocês dois cumprir o propósito do casamento. Por isso que quando um homem casa, ele não casa para ser feliz, mas também não casa para fazer a esposa feliz. E ela não casa para ser feliz, também não casa para fazer o marido feliz. Ambos casam para cumprir o propósito do casamento. E quando trabalho para cumprir o propósito do casamento, sabe o que acontece? Acontece uma coisa: dentro do propósito vou encontrar muitas coisas, e dentre elas, felicidade para ele, felicidade para ela. Por quê? Porque você não tem o poder de abençoar essa mulher, você não tem o poder de abençoar esse homem. Deus já colocou a bênção no casamento. Trabalha para o casamento, que o casamento abençoa vocês dois. Quantos estão comigo? Por isso que Deus, uma das coisas que eu devo entender também, e gostaria de falar um pouquinho com os solteiros, já estou falando na verdade, uma das coisas que precisamos desmistificar é aquela ideia que Deus escolhe exclusivamente o José para Maria e a Maria para o José.
Casamento é uma escolha sua. Outro dia sentei com um casal de noivos e aquela mocinha toda espiritualizada. Eu olhei para ela e disse: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tá tudo marcado. Ela já marcou a data, marcou o lugar, marcou a festa, marcou e tá. Eu disse: deixa eu falar uma coisa para você. Depois que você casar, você vai pegar essa moto aí de 500 cilindradas, vai ter que engatar atrás dessa CG. Porque enquanto você é solteira, vale. Mas a hora que você casar, não vale mais. Ah, pastor, eu não creio que Deus une pessoas, Deus une propósito. Que lindo, que espiritual. Mas você sabia que propósito não tem mau hálito? Propósito não peida. Propósito não deve conta. Propósito não tem desejos. Propósito não murmura. Tudo isso é pessoa. Quem casa é gente. E se você não casar da maneira certa, estraga o propósito. Então o propósito está garantido, porque está na mão de Deus. Não estraga ele. Quem casa são pessoas. Casamento é uma escolha sua. E onde é que Deus entra nisso? Ah, é simples. Irmãos, eu tenho 2 filhas. Quem que você acha que vai escolher o marido delas? Eu? Pergunte isso para elas. Quem vai escolher são elas. Mas o dia que ela escolher, o dia que o coração dela mexer por alguém, o coração de alguém mexer por dela, e eu ver alguma liga dessa natureza, pela construção relacional que eu tenho com elas, elas vão dar uma olhadinha para o rosto do pai. Se o rosto do pai aprovar, dá vazão. Mas se não aprovar, ainda que doa na alma, corta. A escolha é sua, mas a aprovação é dele. Por isso que pastores e pais nessa hora têm um papel fenomenal, porque gente apaixonada não consegue discernir, né? A alma gritando, você não ouve o Espírito. Quantos estão comigo? É por isso que eu acredito numa coisa chamada namoro. Ah, não tem namoro na Bíblia. Tá, e Maria estava desposada com José. Que palavra é essa? Dê o que você quiser, eu vou chamar de namoro. Eu acredito no namoro. No namoro. Primeiro ora. Depois assume debaixo da aprovação de pais e líderes espirituais. Vai começar a andar juntinho, sentar na cadeira junto. Depois vai pegar na mão. E depois já noivo, marcadinho para o casamento. Vão ter que ter, na fé do pai e da mãe e dos líderes, a oportunidade de ir ali ou aqui sozinhos. Porque o teste final ainda precisa acontecer. Tem algum casal de namorado aqui? Quem está pertinho de casamento aqui? Cadê sua namorada? Qual o seu nome? Brenda. Está pertinho de casar? Aleluia. É uma fase. Se está pertinho de casar, debaixo de proteção de pai e mãe, vão ter que ter experiência de ir ali ou aqui sozinho. Eu não estou falando de ficar num quarto sozinho, mas de ir aqui e ali sozinho. Porque se aquele moço bonitão lá, quando tiver sentir o calor do seu corpo, a proximidade do seu corpo, e ele não resistir e não respeitar o teu corpo, amanhã, quando estiver perto de outra moça e se sentir acalorado, não vai respeitar a sua aliança.
Por isso que o namoro é necessário. E isso não tem uma regra. Por isso que pai e mãe, líderes espirituais aqui decidem os níveis de aproximação. Eu tenho uma filha mais velha, a Isabel, ela tem 21 anos. A Isabel, se tu põe a mão no cabelo dela, ela já tira. Tu põe a mão no braço, ela tira. A Sara, eu lembro daqueles, quando era aqueles agarradinhos da estrela. Ela está toda hora pegando, baixando, tem que estar encostando desse jeito. Eu já sei que a Isabel vai poder sentar no sofá desde o primeiro dia. Não vou poder fazer assim com a Sara, porque ela é toque físico. Por isso que não dá para ter uma regra. Debaixo do monitoramento se permite os avanços. E se tiver muita briga, não tenta corrigir. Às vezes muitas brigas no namoro. Por isso que eu não sou muito de orar por namoro. Pastor, ora pelo meu namoro. Nós vivemos brigando. Eu digo, irmã, às vezes é só Deus gritando, não é esse, não é esse. Ouça, namoro não é uma oficina de conserto. Namoro é um laboratório de análise que está dando amostras para sim ou para não. Quantos estão comigo? Por isso preste bem atenção com quem você vai casar. Sabe? Abre bem os olhos agora, porque depois de casar vai ter que fechar os olhos para muitas coisas. Quem é casado aqui pode dizer um amém? Aleluia. Depois de casar, eu posso usar você como exemplo, Miguel, porque você já é o homem do altar. Acender a candeia, conhecer a matriz original do casamento. Aleluia. Um homem e uma mulher, quando casam para cumprir o propósito do casamento. É preciso entender o que Jesus quis dizer quando ele disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Quando Jesus diz que o homem não pode separar o que Deus uniu, Jesus não está falando unicamente ou totalmente de unir um homem e uma mulher. Quando Jesus diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem, Deus não uniu necessariamente um homem e uma mulher. Deus uniu a aliança do matrimônio. Por isso, quando vocês casam, já casaram, quando vocês casaram, vocês não deram início a um casamento. Quando vocês casaram, vocês não criaram um matrimônio. Quando vocês casaram, vocês entraram em algo que Ele já criou. A aliança do matrimônio. Ouça-me, vamos tentar explicar melhor isso. A aliança de matrimônio é uma casa espiritual. A aliança de matrimônio é uma casa espiritual que tem as suas próprias leis espirituais. Quando o homem e uma mulher casam, eles não criam um matrimônio, eles entram no matrimônio que Deus já criou. Quando você nasceu, você entrou numa casa física, num cosmos. Quando você estava no ventre da sua mãe, você não vivia a realidade desse cosmos. Você passou 9 meses com a cabeça dentro d'água. Quanto tempo você passa agora? Mas o dia que o cordão umbilical foi cortado, você entrou nesse cosmos. Uma casa que Deus criou. Essa casa é cheia de leis invisíveis, mas que Deus deu a você essas leis para te abençoar. E na medida que você interage de forma inteligente, você é abençoado. Por exemplo,
A lei da gravidade, alguém vê, alguém toca, alguém pega, mas você interage com ela. Senão cada mãe, cada pai estaria com uma pedra amarrada no pé, o filho amarrado igual um balão de gás. Graças a Deus. E Deus criou uma lei para me abençoar, a lei da gravidade, que tudo converge para o centro da terra. Agora, se eu estou aqui, se eu soltar daqui, o que acontece? Cai você que não tem fé, quer ver em nome de Jesus? Irmãos, quando eu saltei, quando eu entrei em contato com essa lei operou em mim a força que Deus a colocou. Agora eu me joguei por querer, mas se acontecer de eu escorregar, o que acontece? E se for um bebezinho de 1 ano, se ele escorregar, se ele não vê, de repente ele engatinha, a mãe não vê, o que acontece? Vou lhe dizer, a lei da gravidade pega bem devagarzinho, porque ela é um bebezinho, você não sabe de nada, traz bem devagarzinho, é assim. A lei da gravidade, ela não quer saber se você crê, se você não crê, se você sabe ou não sabe, se está distraído ou não. Quando você entra numa lei desse cosmos, ele vai operar em você a força que lhe apraz. Mas como somos inteligentes, decidimos interagir com essa lei de forma que ela me abençoasse. Então, fizemos uma escada. Aleluia. Quem aqui já ouviu falar que alguém caiu de algum lugar e morreu? Deus o matou? Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Quem foi que criou essa lei? Então Deus matou. Não, mas Deus não matou. Algumas pessoas dizem que a energia elétrica foi criada não sei quando. Não, a energia elétrica, ela foi descoberta. Quem criou a energia elétrica foi Deus. E o homem descobriu. E quando descobriu, começou a interagir com ele. E evoluiu nessa interação. Glória a Deus. Ar-condicionado, microfone, elevador. Aleluia. Agora quem aqui já levou um choque? Sabe o que você fez o dia que você levou um choque? Você foi lá na empresa de energia elétrica e disse: te liga aquele negócio na minha casa, isso é do demônio e tal. Não. Você entendeu que você interagiu de forma errada com essa lei. Ouça-me. No reino do Espírito, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. As mesmas leis que foram feitas para te abençoar, se você interage com elas de forma errada, o que foi feito para te abençoar te amaldiçoa. Agora dá licença, pegar isso aqui um pouquinho e trazer aqui para dentro da casa espiritual chamada casamento. Quanto entende o que estamos dizendo? Quando você casou, você entrou numa casa espiritual chamada aliança de matrimônio que Deus criou. Se você não interagir corretamente com as leis do matrimônio que Deus criou, o que foi feito para te abençoar te amaldiçoa. Por isso que tem gente quebrando o braço, levando choque. Por isso que eu preciso um homem e uma mulher quando casam, eles têm que trabalhar para o casamento. Porque tudo que abençoa um homem e uma mulher, Deus colocou no matrimônio, não no homem, não na mulher. Por isso, quando os dois trabalham para o matrimônio abençoa os dois. Por quê? Porque quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Por isso, ouça-me. Se você valorizar mais os teus sentimentos do que o teu casamento, meus pêsames. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Entre todos inclui você e ela. O casamento precisa estar acima dos dois. O matrimônio precisa estar acima
Por isso, então o que eu preciso para ter um casamento abençoado segundo Deus? Se você tivesse um papel agora na mão, e eu ia dizer para você, escreva as 3 coisas que você entende ser primordial para ter um casamento no padrão de Deus. Escreva aí na sua cabeça. Levante a mão quem escreveu numa dessas 3. Fé. 1, 2 pessoas. O que precisa para viver um casamento de Deus? Ser bonzinho, carinhoso, diálogo, compreensão. Para viver um casamento de Deus, precisa ter fé. O que Deus criou se vive pela fé. O justo viverá da fé. Precisa de fé. O que a Bíblia diz? Que se acontecer desse cara não obedecer a palavra, a esposa fica quietinha, santa, para ver se ganha ele sem palavra. O que ela precisa? Ser uma esposa boazinha? Precisa de fé. Fé. Por que ela não consegue ficar quieta? Porque ela pensa assim, falando do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu ficar quietinho, ele pronto, aí ele vai achar que eu estou assinando embaixo. Então ela tem mais fé para acreditar que se ela manipular, vai mudar ele, que se ela calar, Deus muda. Quantos estão comigo? Precisa de fé. Fé naquilo que Deus escreveu. Acender a lâmpada. O casamento é um valor que precisa ser recuperado. Nós estamos querendo resolver as nossas relações interpessoais. Tudo que Deus colocou para abençoar um homem e uma mulher casada está no casamento. Por isso que quando 2 homens decidem casar, eles querem entrar numa casa chamada casamento. E eles entram. Mas a lei básica de sobrevivência dessa casa diz o seguinte: por isso um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a quem? Quando 2 homens decidem casar, nem a lei básica de sobrevivência não é atingida. Mas quando um homem e uma mulher decidem casar, ouça, vocês só atenderam a lei básica de sobrevivência. Para ter desfrute, é preciso entrar em concordância com outras leis do matrimônio. É preciso de fé. Sabe quando a Bíblia diz, às vezes, quando eu li a primeira vez, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Uau, como fazer isso? Não se põe o sol sobre a sua ira, meu irmão. Não deis lugar ao diabo. Pode brigar durante o dia, mas não vai poder dormir brigado, porque o sol já se pôs. E se o sol se pôr sobre a sua ira, o que acontece? Vão dar lugar ao diabo. Por quê? Enquanto dormem. Por quê? Porque Deus diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então enquanto você dorme, tem um portal aberto para Deus trabalhar. Mas o mesmo portal que Deus abre é o acesso que o diabo quer entrar. Então ele precisa de legalidade. Porque o mesmo terreno que foi preparado para o trigo, quando dormiram, Satanás plantou o joio. Então o Luiz brigou com a Ana. E agora ele está bravo. E agora vão dormir. Então ele deita, se vira. E ela também não está muito bem. E fica aquele silêncio no quarto, apagada a luz. Só que aquele silêncio grita. É um silêncio que quando os 2 estão brigados, os 2 sabem que estão acordados, grita no quarto. Mas como o Luiz, ele é muito espiritual, porque é obreiro na igreja. Então ele vai orar primeiro na sala. Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Ó Pai, abençoa a minha noite.
esteja comigo, porque está escrito: o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Eles: Luiz, vai lá, acerta com a sua esposa. Se Deus não dá, ela está errada, peça perdão a ela. Aí mesmo que ela vai crescer no erro dela, Senhor. Ok, então vá, durma com demônios. Senhor, eu quero dormir com anjos. Então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não, Deus, mas não. Então vá. Então o que ele precisa para sentar e acertar com a esposa? Precisa ser bonzinho? Precisa ter fé. Então ele vai abraçar, vai beijar. Vontade de dar um soco, mas vai beijar. Mas isso é hipocrisia? Não, é fé. Entenda, hipocrisia no reino não é você sentir uma coisa e fazer outra. Hipocrisia no reino é você dizer que crê numa coisa e faz outra. Porque foi exatamente para isso que Deus me deu a fé, para não precisar concordar com a minha alma quando ela quer ao contrário. Quantos estão comigo? Você escolhe se dorme com anjos ou se dorme com demônios. Eu preciso conhecer a matriz original do casamento. Por isso eu preciso de fé para viver o que Deus escreveu. Obrigado, Luiz. Pastor, quer dizer que do jeito que você fala, o casamento não tem sentimento, não tem emoção? Muito sentimento, muita emoção, que é produzida pela fé de uma vida vivida no espírito e não na alma. O que começa no espírito para curar a alma, não o que começa na alma para retrair o espírito. Porque a fé é um produto do espírito, a fé não é um produto da alma. Está meio chato hoje à noite. Essa mulher acendeu a luz. Só que ouça, não dá para explicar aqui. Depois que ela acende a luz, o que ela faz? Ela tem que fazer uma faxina. Ouça-me, homens de reino, mulheres de reino. Acender a candeia, pastor Medina, isso chama-se revelação. Agora eu te pergunto, quando ela acendeu a luz, ela viu a dracma? Porque a revelação não te dá a dracma. A revelação te convida para um processo de faxina. A revelação não revela a dracma. A revelação revela o que precisa ser varrido para achar a dracma. E é aí que muitos param. Por isso que revelação sem faxina só traz vaidade de pregação. Então ela começa a fazer uma faxina. Só que ouça-me, faxina é diferente de arrumação. Irmão, sabe como a mulher faz a arrumação? Quando ela faz a arrumação, ela só mexe naquilo que está fora do lugar. Quando ela faz a faxina, não. Temporariamente, algumas coisas que estão no lugar também vão precisar sair, a fim de que todas possam ir para o lugar. E é nessa hora que muitos resistem. Porque na fazer a faxina, algumas coisas que estão no lugar, às vezes são responsáveis por aquilo que está fora do lugar. Por isso que às vezes, temporariamente, alguma coisa vai ter que parar. Às vezes a faculdade vai parar. Às vezes o sexta-feirino vai parar. Porque na faxina você vai, de repente, descobrir algumas coisas. Pode ser que na faxina a gente descubra que a sala de oração deu lugar para a sala de televisão. Só que a faxina é uma coisa que a gente resiste a fazer. Me dou tanto para acender a luz. A mesma fé, a mesmo Deus que te acendeu a luz, é o mesmo Deus que te dá graça para a faxina. E eu sei que quer fazer a faxina. É porque a minha Lulu faz faxina. Agora, graças a Deus, tenho conseguido abençoar a minha esposa. Mas por muito tempo ela fez faxina. E você não sabe o que é a minha Lulu na faxina. Irmão, 6 horas da manhã clareou o dia. Crack, vá, vá.
Tudo acende do nada, barulho. Ela olha para mim, não vem pro almoço. Aí amarra o negócio. Quem tem marido assim, que faz a esposa assim que faz a faxina, meu irmão, não me deixa sozinho. Oh, obrigado, que às vezes eu penso que eu estou sozinho, desviado, alguma coisa. Naquele dia, irmão, é selva. E algumas coisas podem ser toleráveis. Agora tem uma coisa que ela jamais tolera: você aparecer com alguém na casa. Não traga ninguém aqui, porque naquele dia ela está feia. É o dia que a mulher fica feia. E é por isso que não queremos faxina, porque a faxina vai mostrar a feiura que queremos tampar com a maquiagem. A luz me convida a uma faxina, para uma busca, porque a dracma vai voltar. Cara, e quando a dracma voltar, a celebração volta, a alegria volta. Chama os amigos, chama os vizinhos. Por quê? Porque daí a coletividade. O pai, ele faz uma revelação em Gênesis. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E o filho faz uma revelação de como não está só. Se o grão de trigo caindo na terra morrer, não fica só. Esse é o segredo de não ficar só. Por isso que Jesus diz o seguinte, meu irmão: se você quiser salvar sua vida, perca essa que você tem, para salvar aquele, para ter a que ele tem. Então ele está dizendo: você precisa morrer. Me responda, você conhece um lugar melhor para morrer que o casamento? Fica aí, nem que seja só para ser salvo. Precisamos entender o propósito do casamento. Ele tira de nós o pior, mas nos santifica e nos aperfeiçoa. Às vezes a faxina, ela vai exigir coisas de nós, porque Deus colocou no casamento todos os ingredientes que me abençoam. Não estamos falando de arrumar o seu problema. Estamos falando de recuperar uma dracma chamada matrimônio. O valor do matrimônio precisa voltar para o seio da igreja, acendendo a luz do casamento, a luz da Bíblia. Essa mulher então, quando ela acha a dracma, uau, volta. A celebração volta. Por que a celebração volta? Pergunta para mim. A celebração volta porque a celebração era a dracma perdida. A celebração era a dracma. Sabe por que, pastor Medina? Porque a dracma está na celebração. A dracma do evangelho é a celebração. Que graça que tem uma bola entrando numa trave. Nenhuma. A glória está no pulo e no grito que você dá na arquibancada, porque isso é celebração. Quantos estão comigo? Por isso celebre seu casamento, celebre sua vida, celebre seus filhos. Conheço mulher na igreja que o filho, o marido, valia nada, bebia, fumava, fazia de tudo, e aquela mulher aturava tudo. Lá um dia, esse homem se converte, e aquela mulher aturava tudo. Na igreja ela era tida como aquela mulher santa. Quando alguém vinha reclamar para a pastora que o marido era ruim, ela já pegava pela mão: não fala com essa irmã aqui, que seu problema vai acabar agora, fala com ela, que essa mulher é uma santa, aturar o que ela atura. Lá um dia aquele homem se converte. 3 meses depois a igreja está apaixonada por aquele cara. Você já viu, irmão, um alcoólatra no período que ele não bebe? Que pessoa maravilhosa que ele é. Satanás odeia pessoas boas.
Depois de 3 meses ali, a igreja toda ama ele. Aquela mulher fica endemoniada. Ela se transforma. Porque a autoestima dela era tão baixa, que ela se alimentava daquele status da Nossa Senhora do Alto Compadecimento. Agora o marido ficou bom, acabou aquele assédio da santa. Sabe viver com o marido pecador, mas não sabe viver com o marido arrependido. Celebre. Celebre seu casamento. Celebre sua casa. Celebre seus filhos. O que você celebra, você valoriza. E o que você valoriza, se valoriza. Ela dracma é a própria celebração. Celebre seus filhos. Sabe como você se sente? Sabe como o teu filho se sente quando você dá um presente para ele? Ele se sente presenteado. Mas quando você tira um dia para brincar com ele e o presente, ele se sente celebrado. Por isso que pais presenteiam e avós celebram. Celebre a sua casa. Tenha na sua casa os valores que o céu tem. Porque se estamos clamando por alinhamento, pastor Medina, céus e terras se encontram. É ter na terra os mesmos valores que o céu tem, digno de honra sobre todas as coisas, seja o matrimônio. E a celebração volta quando o casamento é valorizado dentro dos nossos lares. Fica de pé comigo, por gentileza. Ah, que desafio. Trabalhar com fundamentos não dá o mesmo prazer. A gente, quando vai aprender música, você já deu aula para alguém que não sabia nada? Chega lá, o músico quer ensinar os fundamentos. Não, a pessoa já quer aprender uma música. Coisa chata a gente lidar com os fundamentos. Mas se os fundamentos se vai, o que poderá fazer o justo? Aliança de matrimônio. O casamento é uma dracma que precisa ser recuperada dentro da igreja, celebrado dentro da igreja. É uma pena, irmãos, que os casamentos se tornaram tão caros, que quando a gente recebe um convite de casamento, já vem o nome do marido e da esposa, e os filhos ficam fora. E nós estamos tendo uma geração que não tem histórico de assistir celebrações de matrimônio em frente dos seus olhos. É uma pena. Deveríamos fazer 2 casamentos. Faz aquele casamento do noivo e da noiva, e faz um na igreja para todas as crianças verem. Nossas crianças precisam de registro, celebração. Todo casamento. Pastor Medina, quanto vocês fez esse ano? 12. Ano passado 12. Saiba de uma coisa, meu amado. Toda celebração de casamento é um ato profético sobre o grande casamento que vai acontecer. Porque a Bíblia começa em Gênesis com o matrimônio e vai acabar em Apocalipse com o matrimônio. Porque Deus decidiu casar com uma nação chamada Israel, que nasceu um filho chamado Yeshua, o qual ele buscou uma esposa chamada igreja. E por isso estamos aqui, somos filhos de um casamento. Precisamos voltar a celebrar, ter na terra o valor que há no céu. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Não sei se tem problema com o horário e som, mas eu gostaria de encorajar você a celebrar. O valor do casamento precisa voltar. Celebre o seu matrimônio, celebre seus filhos, celebre a sua casa. Sabe, pastor Medina, a gente faz um retiro de casamentos, um retiro lá. E de um determinado momento dentro do retiro, eu promovo uma festa. Uma festa. Movimentos com músicas judaicas, eu promovo uma festa. E promovo para que aqueles homens e mulheres dancem, celebrem e festejem. Não é uma balada, é uma festa. Deus é um Deus festivo. As festas do Antigo Testamento eram festas. Às vezes eu vejo aquele
E quando eu vejo aquele homem e aquela mulher de Deus dançando, me dá vontade de filmar, ir lá mostrar para os filhos deles em casa. E os filhos diriam: eu não acredito que o pai e a mãe dançam, porque nunca dançaram aqui em casa comigo. Por que eu tenho que desejar uma balada, se eles podiam fazer festas e danças na nossa casa? Por que não? Quanto custa um tablet para dar para uma criança, um filho? Eu não sei. R$700, ou 1.000 ou 2.000. Quanto é que custa 10 folhas de papel sulfite, você fazer 10 aviãozinhos e brincar de um campeonatozinho, um torneiozinho de quem joga o avião mais longe dentro de casa? Depois de 30 anos ele ainda vai lembrar dessa noite. Eu te pergunto, quanto custa? Quanto custa uma guerra de travesseiro? Quanto custa, cara? Damos toda a nossa energia fora de casa, e para dentro da casa sobra o estresse. Não, minha casa é um lugar de celebração. Meu matrimônio é um matrimônio a ser celebrado. Valorize o casamento, que o casamento te valorizará. Sabe, a minha Lulu vem de uma família estraçalhada. Cresceu comendo pipoca com os orixás. Eu, meu irmão, talvez você não saiba, mas eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. Eu fiquei em recuperação todos os anos que estudei. Eu não consegui concluir o 2º grau. Eu sei de onde que eu venho. Eu sei de onde que a minha Lulu vem. Cara, valoriza o que Deus valoriza, e o que Deus valoriza valorizará você. Traga os valores de Deus para a terra, porque os valores de Deus te valorizam. Vamos ministrar ao Senhor. E no final eu gostaria de orar com você, eu gostaria de orar com a sua casa. Clamar que a dracma volte, a celebração, a alegria volte, os fundamentos do reino volte. Se for preciso fazer uma faxina, vou fazer. Mas a dracma vai vir. Essa noite, irmãos, não foi faxina. Essa noite ele só acendeu a luz, mas ele começou a dar um caminho. Isso é um caminho. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Eu declaro luz entrando sobre a sua casa. Eu declaro revelação, luz do Espírito entrando sobre a sua casa. Eu declaro que vai começar a ficar claro áreas que precisam ser varridas, cômodos da sua vida, da sua casa, que precisam ser reajustados. Eu quero profetizar que a dracma está voltando, a alegria está voltando, a celebração está voltando. Eu quero declarar
chamado casamento. Se alinhe com as leis, interaja de forma correta. O casamento que Deus criou te abençoa. Todos os recursos Deus colocou dentro do matrimônio. Batismo no Espírito está dentro do matrimônio. Cura está dentro do matrimônio. Oh meu Deus. Homens e mulheres que vão liberar uma linhagem para Deus. É uma pena que o horário não nos ajuda. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Quero declarar os solteiros desse lugar. Homens e mulheres completos em Deus. Homens e mulheres aptos para destravar o destino profético na vida daquela que Deus aprova. Eu quero declarar a você, um homem e uma mulher, escolhas a quem Deus aprova. Não é só graça diante de Deus, a Bíblia diz que não é, fez Deus sorrir. Sabe de uma coisa? A maioria dos casamentos hoje, pastor Medina, vem me perguntar, pode? Mas assim, desse jeito, será que não pode? Bom, não se trata de pode. Quem é pai e mãe aqui sabe que há uma diferença entre um filho fazer algo que você permite e um filho fazer algo que você se agrada. Eis o meu filho muito amado, eu tenho agrado nele. Ele faz o que me agrada. Ele não busca em mim permissão, ele busca fazer o que me agrada. Tem coisas, já teve dia que o dia amanhece e a minha Sarinha não queria ir para a escola. Pai, deixa eu ficar em casa. Pai, deixa eu ficar em casa. E eu já permiti algumas vezes. Aquele dia ela andou debaixo da minha permissão, ela não andou debaixo do meu agrado. Por favor, não ande debaixo. Ai, mas Moisés permitiu carta de divórcio. Moisés permitiu a carta de divórcio. A permissão não é andar debaixo do agrado. O pai e a mãe gosta e pede, espera. Esse é meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer. Ele faz o que me agrada. Faça a escolha do agrado de Deus. Eu quero declarar aos solteiros daqui: seu marido, ó jovem, seu marido, ó jovem, sua esposa, ó meu jovem, vai estar tão escondido em Deus que você vai precisar entrar muito em Deus para encontrar. Oh, aleluia, aleluia. Deus abençoe cada família. Haja uma unção, uma liberação de graça. Ai, a candeia do Senhor se acende. Ai, o mover da restauração é iniciado. Eu clamo com uma voz profética: volte ao dracma, volte ao dracma. O matrimônio nós chamamos de volta. O valor do matrimônio, do padrão de Deus, do padrão do céu, venha e caia sobre a igreja. Reverenciado seja o matrimônio.
seu nome. Olha a Brenda, gente. Brenda, você é mãe, né? Você não é mãe? Como que você não é mãe? Temos um problema aqui. Porque a Brenda, ela diz que ela não é mãe, mas não é assim que o céu a vê. Brenda, entenda uma coisa. Quando Deus já chamou Abraão de pai, Abraão não tinha filhos. Oh meu Deus. A Bíblia diz assim, está escrito em Hebreus, que quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, está escrito em Hebreus que Levi deu o dízimo a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Uau! Meu Deus, entendamos isso. Melquisedeque deu um dízimo a Abraão e Deus enxergou nos lombos de Abraão. Levi deu um dízimo para Deus. Como que é isso? Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus olhou dentro de Abraão, sabe quem Deus viu? Deus viu Isaac. E Deus olhou dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e Deus viu Jacó. E Deus olhou Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e Deus viu Levi. E porque o tataravô deu um dízimo a Melquisedeque, Deus decidiu um dia que todos os dízimos de Israel viessem para a casa de Levi. Oh meu Deus, o que é isso? O que o homem faz diante de Deus, a sua geração vai ser tocada. Sabe por que você se santifica? Sabe por que você guarda o seu corpo? Não é por questão de pecado ou não pecado, porque você guarda aqui uma linhagem para Deus, porque você já é mãe, porque é assim que Deus te vê. Aqui tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem tataranetos. Deus já vê. Deus é Deus de linhagem, Deus é Deus de geração. Aleluia. Uma linhagem para Deus. Vão casar e vão dar uma linhagem para Deus, uma semente santa sobre a face da terra, uma descendência bendita do Senhor sobre a face da terra. Obrigado, Brenda. Desculpa te expor, eu precisava ensinar. Uma ação que você faz hoje, ouça-me, ouça-me. Uma música torta que você canta embaixo do chuveiro pode estar gerando um dos maiores cantores sobre a face da terra, porque uma mínima coisa que se faz diante de Deus, a semente está sendo gerada nas coisas mais perfeitas. O Senhor vai alcançar lá. Abraão percorre essa terra, e aonde você pisar a planta dos seus pés, eu darei a sua descendência. Caminha e corre na presença de Deus, e a sua descendência passará. Oh Deus, Deus disse para Isaac, não você, o Isaac. Deus disse para Isaac, Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. E Isaac disse, se você é o Deus do meu pai Abraão, então eu quero. Sabe para que eu trabalho, pastor Medina? Para que se Deus se apresentar de uma forma sobrenatural para Isabel ou para Sara e dizer, eu sou o Deus do teu pai Juscelio, eu estou trabalhando para elas dizerem, se é o Deus do meu pai, eu quero. Se Deus se apresentar para o teu filho e para a tua filha e dizer, eu sou o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, o que ele responderia? Deus é um Deus geracional. Meu irmão, tira esse microfone da minha mão, por favor.